Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz dias que eu não apareço aqui, né? Mas também faz dias que eu tô pra vir aqui gravar essa mensagem. E referente ao fim dos tempos, né? Que está pra começar, né? O arrebatamento, que já 2 vezes, né? Que eu venho alertando, falando datas que profetas receberam, né? E as 2 datas, né? Que essas pessoas vieram falar, na verdade, a primeira vez foi na festa das trombetas, né? 23 e 24 de setembro. Foi um pastor da África do Sul que recebeu uma mensagem. E assim, né? Deus fala pra gente testar o espírito, né? Testar os espíritos. E eu perguntei muito a Deus. Eu fiz, meu Deus, como assim? Tem data marcada pro arrebatamento, né? Para o início da tribulação. Como assim, Deus? E eu resisti por muito tempo de falar sobre, né? Primeiro foi eu e Deus por muito tempo pedindo confirmação. E cada vez que eu pedia confirmação, ele me confirmava. Tô vindo. E comecei a ter sonhos, né? Alguns desses sonhos eu já postei aqui, já falei sobre. E passou o dia 23, passou o dia 24. E eu acordei na minha cama. Como assim? Não aconteceu o arrebatamento. E a primeira coisa que Deus me falou foi, os calendários foram adulterados, né? E eu fiquei tranquila. E daí, várias pessoas que estudam escatologias, né? Vieram com outra data, né? Que seria 6 e 7 de outubro, porque, né? Vieram entender que, na verdade, a lua nova na Bíblia é a lua cheia e não a lua crescente, né? Como fala em Salmos 81. E, mais uma vez, os vigias, né? Em inglês chama The Watchers, né? As pessoas que estão aí prestando atenção em sinais à volta de Jesus. E, mais uma vez, acordei na minha cama no dia 7 de outubro. E eu assim, como assim, gente? Deus, né? Como assim? Você me confirmou tantas vezes, né? Em Joshua, em Tessalonicenses, em Ezequiel, cada vez que eu perguntava, Jesus, você quer que eu fale sobre isso? Eu falo sobre o arrebatamento, né? Né? Eu falo sobre essas datas e todas as vezes ele me confirmava, eu tô vindo. Fale, você tem que falar. Se você não falar, eu vou cobrar de você, né? E, né? Mas o que eu tive, o chamado que eu tive foi ano passado, né? Por volta em setembro do ano passado, depois de fazer vários jejuns durante o ano, mas um último jejum que eu fiz de 7 dias sem comida, apenas água e um café ao dia, porque eu trabalhava de dia e tinha que tomar café, senão me dava enxaqueca, eu tenho muita enxaqueca. E ao final desse segundo jejum, totalmente sem comida, primeiro eu fiz 2 vezes de Daniel e depois 2 vezes de 7 dias, né? Depois desse 7º dia, eu escutei a voz de Deus audível, né? Não sei ali em que altura do jejum, mas já próximo do final, né? Eu escutei esse Jesus falando, como já falei aqui, né? Não dá tempo, eu tô voltando. Você tem que trazer pessoas pra mim. Eu tô voltando. E daí, fiquei em choque, foi muito forte, né? Quem já escutou a voz de Deus, você sabe que não é uma coisa normal, não é uma coisa do seu pensamento, é a voz de Deus. Então, assim, foi muito, muito forte. E eu me sinto muito abençoada por ter ouvido, né? E daí, como assim, abri a palavra, fui na palavra, e ele me confirmou novamente, né, que tava vindo. Então, né, eu já venho falando das pessoas do que estamos nos últimos dias, né, que Jesus está voltando, mas depois, né, de ouvir Deus e ter esse chacoalho, assim, pessoalmente dele, é o que eu falo aqui nas minhas redes sociais, né, se vocês forem ver aí, é só o que eu falo, né? E o que ele me falou foi isso, né, eu tô voltando. Ele me falou data, não falou. Na verdade, meio que falou, né, no final do ano, eu acho que eu já falei até isso aqui também, foi no primeiro domingo de dezembro do ano passado. Eu achava que tinha sido no último. No último eu recebi uma palavra de um profeta lá na igreja, na Bola de Neve. Mas no primeiro domingo, arrancou um pedacinho da minha Bíblia aqui, ó, em Apocalipse, né? Assim, fim chegou, né? Muito incrível, assim. Literalmente só isso. Arrancou aqui um pedacinho, ó, da minha Bíblia, ó. Fim chegou. End come, sabe? E daí, ao mesmo tempo, né, o Espírito Santo falou assim, como dor de parto, né? Até o momento, eu não tinha ido, né? Não tinha lido ainda, né? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? Que fala que o fim dos tempos será como dor de parto, né? Mas ali o Espírito Santo já me deu esse entendimento. E eu assim, como assim, dor de parto? 9 meses, né? E assim, a gente serve a um Deus, ele não é um Deus de confusão, né? Deus não é de confusão, mas ele é um Deus de mistério, né? Ele é um Deus de mistério e ele é muito bom. Então, assim, ele fala uma coisa pra gente e muitas vezes a gente interpreta na nossa forma humana, né? Mas a própria Bíblia fala que um dia pra Deus é como 1,000 years, 1000 anos, né? Um dia pode ser como 1000 anos, ou um dia pode ser como 1 hora, ou um dia pode ser como 1 semana. Então, assim, isso deixa a gente, meros mortais, que depende muito de tempos, né, de coisas assim, deixa a gente muito, né, sem entender o que tá passando. Mas a gente pode ver da forma que Deus trabalha, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, assim, se você for ver, muita gente tá dormindo e não tá nem falando, né? Muita gente ainda tá no mundo da lua, no mundo de Nárnia, e não tá vendo que todas as profecias estão se cumprindo, né? Literalmente fala em 1 Tessalonicenses, quando falar que haja paz e segurança, destruição repentina virá. Literalmente, esse acordo de paz que assinaram em Israel, eles deram exatamente esse nome, paz e segurança, o mesmo nome que fala na Bíblia, né? E o Trump também, né, uma pessoa super arrogante, né, e os próprios judeus estão considerando ele como o Ciro, né, como Ciro e como Alexandre Grande, e chamando ele de Messias, e estão fazendo muita coisa que tá cutucando Deus ali, né? Então, eu acho que essas datas que vieram, né, vai acontecer dia 23 de setembro, vai acontecer dia 6 e 7 de outubro, e a gente se entender, como assim não entendeu, né? Só que o que a gente descobriu, que o calendário foi alterado algumas vezes, né? Mas, assim, historicamente, o calendário judeu, podemos dizer, foi alterado 3 vezes, né? Foi alterado lá com Júlio César,
e com o Papa Gregory, né? Em 1582, né? E com Júlio César foi antes de Jesus, né? Antes de Júlio César alterar, eles seguiam o calendário que Deus entregou a Enoque e a Noé, né? O calendário lunar, né? E é isso. Então, assim, quando Deus falou pro pastor, né, que ele tá vindo no dia 23 e 24 do mês 7, primeiro achamos que era no calendário que a gente segue hoje, né? Depois descobriu que seria, na verdade, em outubro, né? Se fosse pelo calendário juliano, que o Papa alterou em 1500, há 500 anos atrás, mais ou menos. Mas sendo que, não, né? Ainda não passou. E, provavelmente, né? Será na data pelo calendário que Deus entregou à humanidade desde o início dos tempos, a Enoque, né? Enoque é tão querido por Deus que ele foi o primeiro ser a ser arrebatado. O Enoque não morreu. Como fala em Gênesis, ele foi levado para o céu. E eu li e eu vi o livro de Enoque há uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos. Eu fiquei em choque. Eu fiz, como assim? Isso tudo é verdade. Por que tiraram isso da Bíblia? Sabe, no livro de Enoque tem profecia sobre o Messias, tem profecia sobre as 3 religiões, sobre Israel, sobre as 12 tribos, sobre tudo o que ia acontecer com a humanidade, literalmente, até o fim dos tempos. O livro de Enoque fala dos anjos caídos, Azazel, que é Lúcifer, né, as principais, as potestades, tudo. Ele diz as datas, ele ensina o calendário, né, fala como a terra se movimenta, sabe, a lua, né, o sol, né, fala dos portais do céu, né, e simplesmente a nossa querida Igreja Católica, né, para esconder essa verdade da humanidade, né, que na verdade eles eram o quê? Eles eram pagãs, né? A Igreja Católica idolatrava centenas de deuses, né? Era a Grécia, era Roma, e eles não mudaram. Simplesmente disseram, vamos aceitar esse Jesus movimento aí, que tá dando o que falar, e muita gente viu o milagre deles, não tem o que a gente mentir, vamos dizer que ele é nosso Deus, mas tá aqui, continua a nossa princesa, a nossa rainha Diana, né? Que hoje chama de Maria, diz que foi, né? E as pessoas continuam idolatrando, né? Imagens, né? Que é o primeiro mandamento que Deus fala, né? Não farás para ti imagens de coisa alguma no céu, na terra, né? E muita gente continua, infelizmente, né? Presa na Igreja Católica, como eu fui, né? Desde criança, cantava na igreja e tudo, né? No coral. Porque eu não sabia a verdade, né? E hoje eu sei. A gente tem que buscar a verdade, né? Conheceis a verdade vos libertará, né? E muitas coisas que a Igreja Católica faz, que não é o caso aqui, isso é o caso para um vídeo inteiro, né? Muitas coisas sobre a Igreja Católica. Na Igreja Evangélica também, claro que tem muita coisa de errada, mas a doutrina em si, claro que a Igreja Cristã é a que tá correta, porque a gente idolatra apenas a Deus, não idolatra nada mais. Mas coisas erradas vai ter, né? Porque tem homens, né? Onde tem homem, vai ter o pecado, vai ter o erro. Então você não pode depositar, né? E julgar, dizer, esses crentes tudo, sabe? Me desculpa se te machucaram, né? Mas é assim, né? Mas não é Deus, sabe? São as pessoas. Então, o que é que eu quero deixar nesse vídeo aqui? Que Deus me chamou para falar sobre a vinda dele, né? Para acordar as pessoas, para ganhar almas para ele, porque ele tá voltando, né? Eu falar sobre datas específicas, né? É porque, como eu creio, como eu sei que Deus fala comigo, eu creio que ele se comunica com outras pessoas também, né? Então eu acreditei e fazia muito sentido essas datas que essas pessoas deram. Eu tomei muita água, tô só rotando, desculpa. E por que eu tô fazendo isso? Porque Deus, né, tudo coopera para o bem, né? Então, depois que essas datas vieram e foram, as pessoas estão falando, né, sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento, né? Jesus, ele, como é que chama? Rebuke. Ele repreendeu as pessoas por não saberem que ele era o Messias, porque Daniel e Isaías deu profecias do tempo exato que ele iria vir, né? Ele repreendeu por eles não saberem, né? Então Deus sempre avisa aos seus filhos, aos seus profetas, quando tem alguma coisa para acontecer, né? Ele avisou a Noé quando ia destruir a terra, daí Noé avisou a Ló quando ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Jonah avisou que Deus ia destruir a Nínive, né? Sempre, né? Sempre Deus avisa, né? Sempre Deus avisa antes de fazer, né? Como fala em Amós. Certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servidores e aos profetas, né? E também Jesus fala, né, que em Joel e em Atos, né? Nos últimos dias derramarei no espírito e as pessoas profetizarão e terão sonhos. Como eu já falei, eu tive por volta de 7 ou mais sonhos. Acho que depois do 7 eu parei de contar. E são alguns, assim, que eu lembro exatamente de detalhes, né? Mas todos sonhos relacionados ou ao arrebatamento, ou ao fim dos tempos, ou o apocalipse, ou a tribulação, ou chegando lá no céu, no paraíso, que esse é o sonho que eu mais, né? E esse foi também o mais rápido de todos que Deus me deu. Mas graças a Deus ele me deu esse sonho. Eu chegando no céu e quando chegava lá, nossa, aconteceu, não acredito, aconteceu o arrebatamento, não sei o quê. E eu me perguntava assim, o que você estava fazendo quando você foi arrebatado? Eu estava postando, pedindo para as pessoas acreditarem que Jesus está voltando, que estava perto, e eu não acredito que eu tô aqui. Nossa, eu estava muito feliz, e começando a rir muito. E esse foi o sonho que eu tive, a dádiva, né, de Deus ter me mostrado, assim, que o arrebatamento vai acontecer, né? Deus, ele não é um Deus de confusão, mas ele é um Deus de mistério, né? A Bíblia toda é cheia de mistérios, né? Jesus mesmo só falava por parábolas, né? Por quê? Como fala em Mateus 13, né? Porque não é para todo mundo entender. Literalmente, tem gente que não é para entender. E como assim, Deus? Como assim? Não é todo mundo filho de Deus? Tem gente que são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E tem gente que nasce literalmente para servir o inimigo. E Deus sabe do coração dessa pessoa
E, infelizmente, ela não vai ser salva. E mesmo ela vendo, ela não vai entender coisa alguma sobre as coisas de Deus, né? Então, esse vídeo aqui é pra isso, que não sei se Jesus vai vir hoje, amanhã, no dia 25, no dia 31, no dia 1º de novembro, não sei quando vai ser, mas ele tá vindo, não vai ser daqui a 3 anos, não vai ser daqui a 1 ano, não vai ser daqui a 10 anos, não vai ser daqui a 50 anos, entendeu? Você tem que acordar, você tem que pedir perdão dos seus pecados, você tem que estar preparado, né? A gente não tem que se preparar pra volta de Jesus, a gente tem que estar preparado. Você não quer que esse dia venha, aconteça e você fique pra trás, simplesmente porque você não se preparou, tendo tanta gente te avisando, Jesus está voltando. E é esse o meu único papel. Não tenho vergonha de pessoas acharem que eu sou louca. Eu não tô aqui pra agradar o homem, como fala em Gálatas. Eu tô aqui pra agradar a Deus, e somente a Ele, né? Então é isso. Que vocês estejam preparados. Jesus está voltando. Olha a sua volta. Olha a indústria da música. Olha os filmes. Olha o mundo. Sabe? Jesus está voltando. Se prepare. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus está voltando.